Olá a todos, obrigado pela vossa participação de mais um dia com 20 minutos com filosofia. Hoje, mais uma vez, temos o privilégio da presença do professor José Ramos. Olá, professor, como está? Boa tarde. Eu começo aqui para apresentar o nosso tema de hoje, a alma. É um tema muito vasto, teríamos muito para falar, mas só temos 20 minutos. Vou tentar aqui resumir em algumas questões. A primeira questão é: o que é a alma e como se manifesta nas diferentes dimensões da nossa personalidade? Pois, começamos com uma pergunta difícil. Difícil porque ao perguntarmos o que é a alma, requeria uma resposta definitória, uma racional. E quando falamos da alma, temos que ir um pouco mais além da razão, porque senão vamos ficar aquém de tentar entender o que é a alma. O mundo da alma é muitas vezes definido como o mundo da linguagem do imaginário. Portanto, temos que entrar aí um pouco pelo imaginário para tentarmos entender um pouco o que é a alma. Os gregos, e lá está numa perspectiva ocidental que talvez nos sirva como ponto de partida, utilizavam uma definição e uma caracterização do ser humano segundo três mundos, que era o mundo do nous, da psique e do soma. E representavam como três círculos interligados, em que no círculo superior tínhamos o nous, que representaria a dimensão espiritual do homem, tínhamos uma esfera intermédia que seria a psique, a alma, e uma esfera inferior que seria o mundo de soma ou o mundo físico. E esta imagem nos ajuda talvez a entender um pouco o que é a alma. Essa dimensão que nos liga a um mundo interior e simultaneamente a um mundo exterior. Nós muitas vezes falamos da alma como estando associado ao mundo espiritual. Mas a alma não está exclusivamente ligada ao mundo espiritual. A alma, eu diria antes, que é precisamente aquela que liga o nosso mundo interior com o nosso mundo exterior. Ou se quisermos, com o nosso mundo mais profundo, com a nossa vida concreta, com aquilo que nós fazemos exteriormente. E esta é, talvez por isso, tão difícil hoje nós termos presente e consciência daquilo que é realmente a alma. No sentido que esse mundo somático, esse mundo exterior, nos chama constantemente e os apelos são muitos, não é? Do sucesso, da imagem, das conquistas, etc. E o facto de estarmos exclusivamente virados para fora faz que esqueçamos esse mundo interior. E ao esquecer o mundo interior, estamos a esquecer precisamente a nossa alma. E o que é que isso, no fundo, desencadeia? Que a nossa vida, aquilo que nós fazemos, seja algo sem alma, seja algo sem vida, seja algo sem ânima. Já que ânima também vem do próprio palavra e conceito de alma, e quando nós fazemos as coisas sem alma, isso significa que também aquilo que nós fazemos não nos toca interiormente, não é assimilado pelo nosso ser interior. E então temos que andar, por isso, numa corrida constante em busca de novidade exterior, porque a insatisfação se vai gerando em nós, porque não nos toca profundamente. Ou seja, é simplesmente
uma forma, é simplesmente uma conquista que, como uma imagem que muitas vezes dá, é como se quiséssemos apertar areia nas nossas mãos e ela começa escorregando, saindo. E assim é esse mundo exterior. A alma leva-nos a dar uma dimensão diferente às coisas. E o facto de nós esquecermos, ou de termos esquecido essa dimensão interior, que muitas vezes nos perguntamos também, e é uma pergunta que às vezes fala quando se explica e se toca na questão do mundo interior, o que é isso do mundo interior? Porque na verdade, hoje, temos tão poucas vivências internas que acabamos por não saber o que é isso do mundo interior. Para percebermos o que é o mundo interior e para que possamos entender, de facto, um pouco o que é a alma, necessitamos às vezes de parar um pouco de silêncio, e quando digo silêncio não é apenas o silêncio exterior, é calar todos os nossos apelos mentais, etc., e que nos vão impedindo de escutar essa voz interior. Procurando não me alargar muito com esta pergunta, senão esgotamos o nosso tempo, mas a outra questão que é como é que a alma se revela nas diferentes dimensões da nossa personalidade. Pois se nós tivéssemos um pouco mais de vida interior, um pouco mais de vida da alma, iríamos ver que ela se vai refletir em todos os aspectos da nossa personalidade. Porque a questão é que a alma tem um duplo trabalho. Um símbolo que também muitas vezes era utilizado na antiguidade era representar a alma como um machado de dois gumes, e que representava essa relação com o mundo exterior e com o mundo interior. Isso é a alma, esta relação entre a vivência interna, se quisermos, como essa inspiração no mundo interior, no melhor de nós próprios, captar esses valores, essa luminosidade que também existe entre nós, que não somos apenas um lado sombrio, e daí resgatar esses elementos para nos levar ao mundo concreto. E esse era o outro lado desse machado. Ou seja, na medida em que nos inspiramos interiormente, podemos realizar melhor obra exterior. No fundo, como um artista. As grandes obras de arte, e aquilo que nós muitas vezes dizemos, não apenas as obras de arte, mas algo que tem alma, e dizemos, isto tem alma. Isto tem alma significa que aquilo que foi realizado em termos materiais, seja na pintura, na música, no que seja, passou por uma vivência interior daquele que executou. E o outro movimento, este é um movimento de dentro para fora da alma, e portanto se vai refletir em todos os aspectos da nossa personalidade. Em todas as dimensões deveríamos refletir, na verdade, a nossa alma. A alma não se encontra desligada daquilo que nós fazemos cotidianamente. Aliás, o nosso cotidiano deveria ser um reflexo da nossa alma. E por outro lado, aquilo que nós fazemos com todos os elementos da nossa personalidade nos vão ajudar também a descobrir novas dimensões, nos vão ajudar a descobrir outras potencialidades em nós e fazer, de alguma forma, crescer a nossa alma. E na medida que ela cresce nessa dimensão, nessa luminosidade, nessa autenticidade, se volta a refletir melhor fora de nós. Muito obrigada. Acho que foi completamente esclarecedor. Mais um desafio. Segundo alguns ensinamentos, a alma tem uma identidade própria, que vem habitar um corpo com características específicas. O sentido da nossa evolução será em redescobrir a nossa alma? Eu penso, não contrariando a ideia da pergunta, mas penso que uma parte, sim, redescobrir a nossa alma, ou eu preferia dizer redescobrir o nosso próprio ser.
Porque nós temos uma ideia, e essa postura mental faz muita diferença, de pensarmos, eu tenho uma alma. E a nossa postura deveria ser, eu sou uma alma, que tem, enfim, vários elementos com os quais pode trabalhar um corpo, emoções, pensar, etc. Mas que, na verdade, nós seríamos esse centro que comanda ou que está em relação com todos esses aspectos. Então, diria, no sentido dessa pergunta, antes de descobrirmos quem somos, que descobrimos o que é a nossa alma. E que a nossa missão, digamos assim, que eram as palavras mais ou menos da pergunta, a missão é de, com essa descoberta do que somos realmente, como dizia a máxima de Delfos, que ficou imortalizada por Sócrates, do conhece-te a ti mesmo, e que isso é, de facto, entrarmos em conexão com essa, de facto, com essa dimensão autêntica nossa, que é a alma, porque a alma tem a ver com a autenticidade e profundidade da vida, das coisas, e se descobrirmos, então podemos trabalhar com essa dimensão. E o nosso propósito seria talvez fazer crescer essa dimensão profunda, grande, que existe em cada um de nós. E o caminho, e voltando e fazendo ligação com o que dizia na resposta anterior, através desse duplo trabalho de profundidade em nós, de realização, dessa comunhão entre essas duas dimensões, esses dois mundos, cuja alma os une, poder fazer crescer a alma e poder-nos fazer naturalmente crescer nós próprios como seres, e penso que esse será talvez o nosso desafio como seres humanos, crescimento interior. Há muita teoria sobre as almas gêmeas, não é? É algo que muita gente procura. A minha questão sobre isso é: as chamadas almas gêmeas são apenas almas que vivem em harmonia, ou podem ser aquelas almas que proporcionam aprendizagem? De que forma reconhecemos uma alma companheira? Bem, a questão das almas gêmeas, de facto, é algo... Todos nós aspiramos ter uma alma gêmea, não é? No sentido de nos sentirmos ligados profundamente a alguém. Eu diria que todas as almas são gêmeas, porque todos os seres humanos somos, de alguma forma, gêmeos. E encontrar-se, e mesmo nesse sentido de uma alma mais afim, etc., quando a encontramos, não significa que a reconheçamos, porque mesmo a alma encontra-se revestida de uma personalidade, e se a alma em si é luminosa, a nossa personalidade tem muitos problemas, e muitas vezes as almas são afins, mas as personalidades não facilitam essa proximidade das almas, porque temos, de facto, não somos perfeitos, e mesmo a questão da alma não nos remete para uma ideia da alma perfeita, porque a alma não é perfeita, senão não estaria neste processo de transformação, de crescimento que dizíamos. Então, a questão da alma gêmea, pois pode ser também, evidentemente, aquelas que nos põem à prova. Todos os seres humanos, e volto a repetir porque considero que isso é importante, nós gostamos de algo exclusivo, de uma que seja a nossa. E as almas, pois, têm uma forte individualização, cada uma há uma forma mas são partes ou partilham de um mesmo, como os gêmeos, os gêmeos verdadeiros, partilham de uma mesma essência, do mesmo óvulo, assim também nós partimos todos de uma mesma essência, e por isso todos nós somos gêmeos. O que temos é que tentar
encontrar, de facto, a alma de cada um, ou seja, o melhor de cada um, para que nesse melhor de cada um sintamos essa afinidade. E como não nos dá para desenvolver, de facto, muito o tema, indo à outra parte da questão, como reconhecer uma alma companheira. Pois isso tem muito a ver com a afinidade de vivências. E de objetivos? E de objetivos, de natureza, de busca, porque evidentemente somos todos diferentes e uns buscam por um lado, outros buscam por outro, e aqui não se trata se a busca de um é melhor do que outro, mas há buscas. E essas almas companheiras, afins, são aquelas que no fundo estão na busca de algo semelhante, estão num caminho semelhante. E por isso se sentem como companheiras de uma aventura que é a vida, como os heróis, que encontram os seus heróis companheiros, que estão nos mesmos desafios, que estão em busca dos mesmos ideais. Então, como reconhecer quando nos encontramos no mesmo caminho e na mesma aventura da vida? Muito obrigada. Há uma expressão que as pessoas utilizam muito, que é a insatisfação da alma. Será que a alma é mesmo insatisfeita ou essa insatisfação vem do ego? Eu penso que há duas insatisfações. Uma insatisfação da alma, uma não, muitas insatisfações da alma e muitas insatisfações do ego. E essa é parte, às vezes, das nossas dúvidas e dos nossos conflitos. Saber onde está a insatisfação e onde está essa busca. Se ela é parte do nosso ego ou se ela é parte do nosso ser interior, da nossa autenticidade. E para isso há que nos conhecermos a nós próprios, para conseguirmos saber o que é que em determinado momento nos está chamando. E a verdade é que essa insatisfação, na medida em que vou procurando-a satisfazer, de alguma forma vou fortalecer ou o ego ou a alma. E tem uma coisa curiosa e que nos levaria a grande reflexão, é que o ego, que é um pouco como o nosso animal e tem um forte sentido egoísta, quando nós o alimentamos, ele de alguma forma rouba vitalidade, vida à alma. E quando nós vamos satisfazendo o nosso ego, a nossa alma vai como que atrofiando. Mas por outro lado, a nossa alma não. A nossa alma, na medida em que cresce, vai tornando o nosso ego também mais profundamente satisfeito. Ele não sabe, é como um animal que não tem muita consciência e que pensa, pois, instintivamente, né? Mas que um dono, que seria essa alma, o pode ajudar a encontrar o afeto, uma satisfação maior do que simplesmente andar sempre a caçar. Então, a nossa alma, de alguma forma, cria também uma maior estabilidade, uma maior, eu não diria satisfação, mas uma maior estabilidade, uma maior reflexo luminoso daquilo que se passa dentro de nós, através daquilo que alimentamos. Há uma parábola muito rápida, há uma história dos índios da América do Norte, que o avô explicava aos seus netos de que cada ser humano tem dois lobos lutando dentro de si. Um lobo bom e um lobo mau. E as crianças perguntaram ao avô, e como é que sabemos qual é o lobo que vai ganhar? E o avô diz, aquele que tu cuidares, aquele que tu alimentares. Isso remete-nos para algo muito importante quando falamos da questão da alma. É a necessidade de alimentarmos a nossa alma. Um filósofo Plotino dizia que nós somos, ou nós nos
tornamos naquilo que contemplamos. E não só o contemplamos com o olhar, o contemplamos com os ouvidos, com todos os nossos sentidos que nos ligam com o mundo à nossa volta. Então, termos atenção ao nosso alimento. Nós hoje temos muito cuidado com a alimentação física, e tudo muito bem. Devemos ter o mesmo cuidado com a nossa alimentação da alma. Com o que vimos, com as nossas conversas, com o que escutamos, com o que lemos, etc. Porque tudo isso vai alimentando ou contaminando a nossa alma. E sem darmos conta, muitas vezes estamos intoxicados de elementos e devido a essa má alimentação que fizemos. Sabermos aproveitar bem a vida, no sentido de lhe dar intensidade, profundidade de alma, utilizar todas as oportunidades para aprender, para crescer, porque a vida, a alma, não nos retira da vida concreta. Para concluir, então, dizer que a alma constitui esse nosso lado mais profundo, mais autêntico, mais verdadeiro e que necessita de contemplar aquilo que Platão dizia como que os 4 arquétipos, os 4 modelos, que é o grande alimento da alma, que é familiarizar-se, unir-se com a verdade, com o que é verdadeiro, com o que é bom, com o que é justo e com o que é belo. Alimentando-nos destes as 4 arquétipos nas suas diferentes modalidades, expressões, etc., pois a nossa alma se vai naturalmente tornando também mais harmónica, mais luminosa e tornando mais intenso e mais verdadeira a nossa vida. Muito grata, José, por esta partilha. Obrigado também. Muito grata a vós por estarem aí do outro lado. Até uma próxima.